Queridos amigos da internet, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui hoje para fazer uma análise sociológica de notícias do mundo atual. Eu escolhi uma notícia aqui para vocês, olha só. Governo finaliza projeto de lei que permite privatizar os Correios em 2021. Você sabe o que é privatizar? Essa onda de privatizações é um processo do chamado Estado neoliberal. Ok? Gente, o neoliberalismo é o seguinte: teve um camarada lá no século XIX chamado Adam Smith, um dos precursores do chamado pensamento liberal. Na ótica desse pensador e desse modelo de Estado, Estado liberal, o Estado não deve interferir na economia, é o chamado Estado mínimo. Adam Smith preconizou 3 pontos: Estado mínimo, lei de mercado e livre concorrência. O Estado não deve interferir na economia, a lei de mercado é a lei da oferta e procura, é a chamada mão invisível, e a livre concorrência, segundo Adam Smith, é a melhor coisa para a sociedade. Bom, durante parte do século XX, o modelo de Estado foi o modelo máximo, chamado Estado de Bem-Estar Social, o Welfare State. Era um modelo gigante que controlava várias coisas. No Brasil, o grande representante disso foi um senhor chamado Getúlio Dornelles Vargas, que governou o Brasil ali, 19 anos, e criou uma mega estrutura do Estado, criando Eletrobras, Petrobras, Radiobras, Companhia Vale do Rio Doce, Siderúrgica Nacional e muitas outras estatais. O Estado passou a controlar e a gerir diversos setores. A partir dos anos 70 e 80 começou a onda neoliberal, ou seja, um novo liberalismo, uma volta aos valores do liberalismo. Nos anos 70 e 80 começou nos Estados Unidos com o presidente Ronald Reagan e começou na Inglaterra com Margaret Thatcher. Nesses dois lugares eles começaram essa cartilha neoliberal que foi propagada para o mundo todo e aí chegou até a gente. Governos como Fernando Collor de Mello, Fernando Henrique Cardoso começaram a adotar essa cartilha neoliberal. E aí começaram um processo, principalmente com Fernando Henrique Cardoso, um processo de privatização. O que é privatizar? Eu quero simplificar para você nesse vídeo. É quando o Estado vende para o capital privado as empresas pertencentes ao Estado. Ele se retira de determinados setores da economia. E olha, vou falar para você, viu? Às vezes o Estado deixa sucatear para parecer inoperante, ok? E aí depois justificar essa venda, essa privatização. Vai aparecer aqui no canal, em vários cantos para você nesse vídeo, diversas empresas que foram privatizadas no governo Fernando Henrique e no decorrer de toda essa história dessa onda neoliberal. Então nós tivemos a Companhia Vale do Rio Doce, a Companhia Siderúrgica Nacional, o setor de telefonia no Brasil foi privatizado, sempre com o argumento de que o Estado não teria condições de gerir, de investir, de que o Estado era gigante, era moroso e que deveria, olha só, pasmem, se preocupar com elementos fundamentais, essenciais, como saúde, como educação, como segurança. Não sei para onde foi o dinheiro da venda da Vale, ok? Sumiu, inclusive dizem que o lucro líquido da Vale nos primeiros anos privatizada superou em muito o valor da venda dela. Então o Estado brasileiro entregou para o capital internacional muitos setores lucrativos até. E aí me surpreendi com essa notícia e lembrei das aulas de sociologia que quero partilhar com vocês. Olha, nessa onda de privatizações, estradas privatizadas, empresas privatizadas, se você já andou por uma rodovia privatizada, sabe que de tantos em tantos quilômetros você tem que pagar pedágio, ok? Para poder avançar. Aí você vai dizer, mas professor Adilson, você tem ali a rodovia mais cuidada, você tem... Realmente, em alguns lugares isso acontece, mas o cidadão paga 2 vezes. Qual a diferença, então, do liberalismo clássico do século XIX e início do século XX e dessa onda neoliberal a partir dos anos 80 do século XX que permeia até hoje, né, com as voltas desse novo governo,
tentando privatizar. O governo está tentando privatizar. Ele já mandou um pacote de medidas para o Congresso brasileiro com uma lista de empresas para privatizar. Ele quer entregar isso para o setor privado. E essa onda justamente por essa justificativa de que o Estado não tem condições de cuidar dessas empresas e ele deve entregar para o setor privado investir pesado. O caso dos Correios, que eu estou analisando aqui, é um caso emblemático. Quem nunca ficou com raiva do Correio? Que atire a primeira pedra. Quem nunca teve uma encomenda atrasada, desviada, com problemas e etc. Muitos. Isso, cuidado, isso é uma tendência mundial de sucatear, de tornar inoperante a imagem arranhada, a imagem negativa, para depois privatizar, vender para o capital privado, e aí então ele volta com aquela imagem positiva, trabalha a propaganda, modifica a imagem e começa a lucrar em cima disso, ok? Na onda neoliberal, nesse novo liberalismo, uma das tendências seria justamente a questão das chamadas agências reguladoras. Você tem a Anatel, você tem a ANEEL, você tem a Anvisa, que tecnicamente seriam para regular o lucro, regular a fome, o desejo de lucro dessas empresas, né? Protegendo o consumidor, o cidadão como um todo. Mas na prática, olha os setores de energia elétrica, por exemplo. No estado do Pará foi privatizada a CELPA. E aí você que está me ouvindo já teve tantas revoltas contra a CELPA, que hoje é Equatorial, e você vai reclamar, a lei permite que a empresa cobre, a lei permite que a empresa faça. São as agências reguladoras, por causa do lobby das grandes empresas, atuam mais em favor das empresas do que em favor do cidadão, ok? Mas há controvérsias. Privatização nem sempre significa algo ruim, não é sinônimo de negativismo. O setor de telefonia é um exemplo disso. Era um setor atrasado. Você que está me assistindo não lembra, mas tinha que comprar ficha, tinha que ir por orelhão, tinha que ter cartão. Telefone era coisa de gente rica. Abriu o mercado para as empresas internacionais e popularizou essas ondas aí de milhões de celulares pelo Brasil afora. Então, e você? É a favor ou é contrário à privatização? E no caso dos Correios, qual é a tua opinião? Deixa o teu comentário aqui, ok? Clica, curte, compartilha esta análise sociológica. Por hoje é só. Até a próxima, se Deus quiser.